Olá, meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro O Poder da Oração, do autor Joseph Murphy. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para descobrir aos seus servos que em breve deve acontecer e que manifestou, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Segundo, o qual deu testemunho à palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo em todas as coisas que viu. Terceiro, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e observa as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A revelação de São João, o Divino, é um manual de desenvolvimento espiritual que ensina a grande arte da oração científica e não, como creem muitos, uma profecia críptica de futuros acontecimentos mundiais. A palavra apocalipse ou apocalipsis significa desvendar, despir, revelar ou descobrir. A revelação de São João, o Divino, significa Deus revelando-se como homem. Aqui com H maiúsculo. Se você se sentar descontraído e depois mentalmente se descartar do seu corpo, nome, nacionalidade, raça, ambiente, família, etc., o que será? Você dirá: sou invisível, mente e espírito. É disso que trata o livro da Revelação. Você é realmente invisível. Não pode ver a sua mente, pensamentos, sentimentos, crenças ou convicções. Tampouco pode ver o sentimento de amor, fé, alegria ou entusiasmo. Você vive com os seus pensamentos, sonhos, aspirações, desejos e imaginação. Não vive com o seu corpo. O seu corpo vive em você como uma ideia. O propósito do Apocalipse é desvendar o homem e revelar-lhe a presença do Deus que nele habita. É este o propósito magnífico e glorioso deste livro da Bíblia. Nas páginas seguintes, você encontrará todos os pontos principais e significativos dos versículos-chave, tais como foram dados nas minhas aulas e conferências. O primeiro versículo diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu, para descobrir aos seus servos. A palavra Jesus é um nome antigo do Sol, que era símbolo da luz ou presença de Deus no homem. Em outras palavras, Jesus significa eu sou, ou ser puro, o antigo nome de Deus. A palavra Cristo é um título e significa consagrado ou ungido. Corresponde à palavra hebraica Messias ou Salvador. O termo Cristo é a verdade espiritual sobre qualquer pessoa ou coisa. O nosso eu sou é o Cristo, ou a solução para qualquer problema. E quando dizemos eu sou, estamos proclamando a presença de Deus dentro de nós, o que é nosso Cristo ou Salvador. Porque a nossa percepção de Deus é a nossa salvação e a solução do nosso problema. As palavras salvação e solução são usadas como sinônimos. Na linguagem bíblica, você é Jesus Cristo em ação quando percebe o fato de que eu sou é seu Deus e o que você acrescentar a eu sou é o que você se torna. Paulo diz: não sabeis que Jesus Cristo está dentro de vós, a menos que sejais reprovados? Na linguagem psicológica, Jesus Cristo significa a interação harmoniosa e sincrônica de sua mente consciente e subconsciente. Quando você junta ideias verdadeiras e sentimentos verdadeiros, você é Jesus Cristo em ação. O seu conhecimento do funcionamento da sua própria mente é o seu Salvador. Em outras palavras, o homem é o seu próprio Salvador.
Para ilustrar como você se torna Jesus Cristo em ação, eu disse a uma mulher que reclamava da solidão, para afirmar com uma cantilena o seguinte: sou amada, apreciada e desejada. Ela repetiu essa frase até sua mente estar saturada com a verdade daquilo que ela afirmava. Depois veio a resposta sob a forma do companheiro ideal que se harmonizava com ela de todo jeito, consumando-se o casamento. Cada faculdade de sua mente é um servo. Os seus pensamentos, imagens mentais e emoções são servos. Você tem o controle deles e pode ordenar aos seus pensamentos que cumpram as suas ordens e realizem o seu desejo. Você é João, sendo iniciado nas maravilhas do seu ser superior. No momento em que você concebe uma ideia ou desejo, essa ideia ou desejo aparecerão como manifestação. Pois o tempo está próximo. O tempo está sempre próximo, é agora. Em Deus não existe tempo nem espaço. Quando você reza, deixa o tempo e espaço e entra na eternidade. O seu bem é este momento presente. O crescimento espiritual nada tem a ver com o tempo ou o espaço. Você pode exigir o amor agora, a paz agora e a força agora. Deus é o agora eterno. Você não precisa esperar pela paz, sabedoria, alegria ou uma cura. Todas essas qualidades de Deus estão dentro de você. E quando você reivindica o seu bem, o Espírito o confirma e lhe dá de acordo com a sua aceitação mental. Pare de adiar o seu bem. 7. Eis que ele vem sobre as nuvens e todos os olhos o verão. E aqueles que os transpassaram e baterão no peito ao vê-lo, todas as tribos da terra. E assim se cumprirá. Amém. Cada parte que eu estou falando no numeral, os números, é um versículo, né? Então, se você quiser acompanhar, né, com a Bíblia, cada versículo que ele fala, né, para poder acompanhar, seria bom. Então, voltando no versículo 7. O significado deste versículo está claro. Não podemos ver como funciona a nossa mente subconsciente. Ela é como uma nuvem. Mas quando a nuvem fica saturada de vapor, dá-se a precipitação e temos a chuva. Quando o seu consciente fica saturado com o sentimento de ser o que você deseja ser, ou quando você chega ao ponto de convicção, a sua mente mais profunda projetará a resposta como uma condição, experiência ou acontecimento. A lei é que tudo que se expressar na mente subconsciente se exprimirá na tela do espaço. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou, ou Deus é o princípio e o fim. Na linguagem simples do dia a dia, o princípio de qualquer coisa é o seu desejo, ideia, pensamento ou propósito. Em outras palavras, quando você se torna consciente de ser ou ter algum desejo em sua mente, isso chama-se de alfa ou o princípio. O seu desejo é coberto por uma nuvem, o que significa que você não sabe como apresentá-lo. Se você sentir dentro de si que a sabedoria de Deus, trancada no seu subconsciente, está funcionando, ela proporcionará a realização por meios que você desconhece. Continue a nutrir essa ideia com sentimento e você conseguirá impregnar a sua mente profunda e a resposta à sua oração se precipitará da mesma maneira que a chuva cai da nuvem saturada. O princípio é a bolota e o fim é o carvalho.
Mas a planta já existe na semente e a maçã já está na semente da maçã. O princípio é a sua ideia e o fim, ômega, é a sua manifestação. Vou ler de novo. O princípio é a sua ideia e o fim, ômega, é a sua manifestação. O seu desejo é como uma semente que tem dentro de si a sua própria matemática e mecânica. E quando plantada na área receptiva de sua mente, entrará em gestação e crescerá no escuro, acabando por aparecer na sua experiência objetiva. A solução de todos os seus problemas surge das nuvens do seu próprio consciente. Continuação do capítulo 1. Nós estamos lendo os versículos da revelação de São João. E estamos no versículo 9. Vamos lá. Eu sou João, vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e na paciência em Jesus Cristo. Estive na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. João é o tipo de mente que está sempre a se transcender. O homem que está constantemente dando origem a valores espirituais. Tribulação significa sofrimento. De fato, o seu desejo é a sua tribulação. Pois se você satisfizesse o seu desejo, não estaria sofrendo. Não há motivo para sofrimento quando liberamos as nossas opiniões vãs e falsas crenças e entronizamos em nossa mente as verdades espirituais sobre a nossa mente e o modo como ela funciona. Sofrer também significa permitir. Como permitir que seja feito agora? Tribulação significa sofrer uma modificação pela qual nos separamos daquilo que nos prende, restringe ou inibe. Há dores do parto na modificação, porque para que alguma coisa nasça, alguma coisa deve morrer. Antes de alguma coisa poder ser criada, alguma coisa deve ser destruída. Quando você reza por uma situação ou estado, às vezes verifica que as coisas pioram antes que surja a resposta. Este é um processo de purificação, segundo o qual o estado antigo se desintegra, provocando alguma dor e tribulação, tal como a confusão. Mas é um bom sinal, pois indica que o novo estado está nascendo. É um tanto semelhante à faxina da primavera num lar, quando a dona de casa levanta muito pó enquanto faz a limpeza. A ilha de Patmos significa fazer sossegar a sua mente e mentalmente morar com Deus. Você está numa ilha rodeada por água, isto é, tem uma firme convicção e fé em Deus que permanece firme e resistente. Você se fixa na crença de que o que você está contemplando agora no lugar secreto de sua mente virá a realizar-se, sabendo em seu íntimo que lhe será feito tudo de acordo com a sua crença. As suas emoções estão sossegadas porque você está repousando numa fé duradoura nas leis mentais e espirituais que transcendem todas as condições, circunstâncias e aparências externas. Você está na ilha de Patmos quando fecha a porta de seus 5 sentidos, volta-se para dentro, para Deus, e afirma que o Deus que lhe deu o seu desejo ou ideia é o mesmo Deus que o cumpre. Sinta a realidade do seu desejo e alegre-se com a sua satisfação. Você pode crer na realidade do seu desejo com tanta certeza quanto pode crer que tem uma mão ou coração. Os pensamentos são coisas, as ideias se realizam, aquilo que sentimos nós atraímos, o que contemplamos é aquilo em que nos tornamos. Quando soubermos essas verdades simples e seus corolários, podemos ir à ilha de Patmos com fé e confiança, firmes em nossa convicção de que aquilo por que rezamos já subsiste na mente infinita e pode-se dizer que existe
quando sentimos a sua realidade em nossos corações. Versículo 10. Um dia de domingo fui arrebatado em espírito e ouvi por detrás de mim uma grande voz como uma trombeta. Versículo 11, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que há na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. O dia de domingo é quando a luz e a inteligência de Deus brilham em sua mente, quando você sabe que a sua própria consciência é Deus e que ela é a única criadora em seu mundo. Espírito significa sentimento, uma animação interior e entusiasmo. Você está arrebatado em espírito quando pensa em Deus como a percepção dentro de si, sem rosto nem forma, ilimitada, sabendo que Ele é a única presença e o único poder. Não se esforce por uma realização, apenas sinta essa grande verdade. Se você estiver rezando por algum problema, entre no espírito ou sentimento da alegria da oração satisfeita. A voz que você ouve, que parece uma trombeta, é o som de sua oração atendida. Também representa a voz da intuição e significa ensinada do interior. Às vezes, a ideia ou solução perfeita surge espontaneamente em sua mente como torradas a saírem de uma torradeira. No versículo 11, o livro citado é a sua mente subconsciente, na qual você está sempre inscrevendo os seus habituais pensamentos, sentimentos, crenças e reações à vida. O que você sentir que seja verdadeiro no seu íntimo, você o experimentará como verdadeiro no exterior. A mente subjetiva recebe impressões de nossa mente consciente, que é o escriba, e as ideias aí impressas tornam-se forma, função e experiência. Ásia significa o Oriente, a aurora, o interior, o oculto, o reino espiritual. Significa o espírito no interior, a sua percepção da presença divina que reside no seu interior e que é representada pelo sol nascente na simbologia oriental. Todas as religiões têm suas origens na Ásia e representam a inteligência infinita e a sabedoria de Deus que reside no inconsciente de todos os homens. Antes de explicarmos o significado das 7 igrejas, devemos compreender o significado da palavra igreja. A verdadeira igreja é o consciente do homem, do qual ele extrai toda a sabedoria, força e poder de que necessita para manter-se plenamente e ser expresso em seu mais alto nível. Uma igreja, na linguagem bíblica, não é uma seita ou denominação. É um agregado de ideias espirituais no consciente individual. Para enviar a mensagem às 7 igrejas, é preciso formar um novo estado do consciente ou atitude mental. O homem deve conseguir uma compreensão de Deus como espírito, para estabelecer relações de amizade e harmonia com o espírito. A igreja de Deus é uma percepção mental e espiritual das verdades de Deus, que são gradativamente absorvidas na mentalidade. Você estará construindo a igreja de Deus na terra quando começa uma plantação muda e interior de conceitos espirituais que agem como fermento e com o tempo transformam toda a sua vida. Milhões de pessoas leem a Bíblia interpretando-a ao pé da letra, em vez de procurarem entender-lhe o espírito ou o significado oculto. As várias formas, credos, cerimônias, liturgias e rituais são simbólicos de processos íntimos de crescimento e percepções espirituais.
A sua igreja é o seu ser mais profundo, do qual você extrai a sabedoria, o poder e a glória de Deus ali impregnados. Lembre-se de que uma igreja não é feita de credos nem de formas, tampouco é contida em paredes de mármore ou tijolos. O altar mais alto do mundo é o coração purificado do homem. Cada homem é o templo do Deus vivo, e o Espírito da verdade conduzirá e guiará todos os homens para a verdade eterna, que é una e indivisível. Um Deus, uma lei, uma vida, uma verdade, um eterno, um Pai de todos, Deus. Todos os homens que caminham sobre a terra têm a oportunidade maravilhosa de voltar-se para a presença de Deus no íntimo, a fim de terem luz e inspiração, e cada um deles as receberá. Quando todos os homens fizerem disso um hábito, a verdadeira igreja de Deus será encontrada onde sempre esteve, no coração do homem. Continuação do capítulo 1. As 7 igrejas são os 7 degraus ou graus de percepção pelos quais todos passamos antes de chegar a um ponto de convicção mental ou compreensão íntima e vívida a respeito do assunto ou estado sobre o qual rezamos. Quando alcançamos o ponto de realização mental e emocionalmente, onde não há mais disputas com a mente consciente ou subconsciente, não sentimos necessidade nem desejo de rezar mais. Estamos satisfeitos e temos aquela noção interior e silenciosa da alma de que tudo está bem. É uma sensação profunda e íntima de certeza, pela qual você sabe que sabe. Você, nesse ponto, abençoa a situação e deixa-a. Afirmou a verdade e falou a palavra, que não lhe voltará vazia. Você agora tem a convicção inalterável de que a sua oração já foi atendida na mente divina, e no momento em que você nem pensar, ela aparecerá na tela do espaço. As 7 igrejas representam os 7 dias da criação, que por sua vez representam o tempo que você leva para ter a sua oração atendida. Se você obtiver uma cura ou demonstração instantânea, é que os 7 dias ou os 7 estágios de desenvolvimento mental e espiritual foram transpostos. E Deus abençoou o dia 7º e o santificou. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Segundo alguns geólogos, a terra sob os nossos pés demonstra a existência de 6 grandes períodos de criação, com um 7º processo ainda em funcionamento e completando-se. Há 7 cores no espectro, 7 tons principais na música, 7 sentidos no homem. O algarismo 7 representa a plenitude ou o estado completo. As 7 igrejas também se referem ao dia de sábado. O sábado significa o 7º dia, 7º mês, a restauração, expiação, plenitude, perfeição, integridade, repouso e descanso. As 7 igrejas, ou o dia de sábado, representam um estado de espírito em que o homem entra ou que adquire quando ele ingressa no silêncio da alma, na comunhão com Deus, onde ele encontra o verdadeiro repouso e paz. As 7 igrejas representam também o 7º estágio, ou estágio perfeito de nosso desenvolvimento espiritual. Você pode enviar sua mensagem às 7 igrejas dentro de você a qualquer momento.
Instile com sentimento o seu ideal na sua mente subconsciente e você chegará ao 7º estágio. São os seguintes os estágios ou degraus que você terá de percorrer antes de sua oração ser atendida. Primeiro, Éfeso significa desejo, plano ou propósito. Segundo, Esmirna significa fragrância. Terceiro, Pérgamo significa fortemente unida, intimamente ligada. 4. Tiatira significa incenso, o zelo inspirado. 5. Sardes significa pedra preciosa, alegria. 6. Filadélfia significa o amor fraterno. 7. Laodiceia significa julgamento, isolamento. As 7 igrejas são 7 estados de consciência. Você envia sua mensagem às 7 igrejas do seguinte modo: vai para a ilha de Patmos dentro de si, que é a sua própria mente, onde você contempla a Deus e passa por 7 degraus de percepção até o estado condicionado. Primeiro, você tem um desejo. Depois vive o estado fragrante, que é a emoção de ter o que você deseja por meio do poder de Deus. No terceiro degrau, você se une mental e emocionalmente com o seu ideal ou desejo, exaltando-o, elevando-o em sua mente, cortejando-o, abraçando-o. O quarto degrau, representado pelo incenso, é uma ação de graças continuada, em que você agradece a Deus o dom já recebido. Você dá graças do mesmo modo que faria se estivesse agradecendo ao vendedor de uma loja pelo casaco de peles que ele vai lhe mandar para a sua casa. Você confia nele cegamente. Ainda não recebeu o casaco, mas sabe que o receberá. O seu pai lhe prometeu um carro para quando você se formasse. Você ainda não o recebeu, mas lembra-se da alegria e da emoção. O incenso ardendo dentro de você, quando ele lhe fez essa promessa. Você tinha apenas uma promessa, mas estava tão feliz quanto estaria se o tivesse recebido, porque sabia, por experiência prévias, que o seu pai sempre cumpria sua palavra. Você não pode oferecer o incenso da gratidão a Deus, que nunca falha. Suas promessas se baseiam na lei, e Ele já lhe deu tudo. Ele está dentro de você. O seu coração erguido e grato fará milagres. Nunca deixe de oferecer incenso no altar do seu coração a Deus, que lhe deu todas as coisas. Segue-se o quinto passo ou degrau, que é uma reação alegre, borbulhante de jubilosa expectativa, pois você sabe que aquilo que pediu no silêncio da ilha de Patmos se realizará, já que o Espírito sempre revalida ou corresponde à sua crença. O sexto passo é o amor, ou união com o seu ideal, que representa a identificação. Você agora é um com o seu desejo. O seu subconsciente o absorveu e você está repleto. Houve um casamento da ideia com o sentimento. Você mentalmente absorveu o seu desejo da mesma maneira que um pedaço de pão se torna tecido, músculo, ossos e sangue. O último passo ou degrau final é Laodiceia, ou o repouso em Deus. Está terminado o ato criador. Tendo feito tudo, você aguarda a palavra da verdade. Há sempre um intervalo de tempo entre a impregnação do subconsciente e a manifestação. Chama-se
A esse período, a tranquilidade. O sábado, o 7º dia, a 7ª hora. E tudo isso significa uma gestação subconsciente. O seu subconsciente está gerando um filho, e esse filho nascerá no momento certo, do modo certo, segundo a sabedoria do subconsciente. Um problema pode ser resolvido em 1 hora, outro dentro de 1 semana ou 1 mês, outro em minutos. Algumas demonstrações magníficas ou atendimento a orações levaram anos, se contarmos no plano tridimensional da vida, mas em todos os casos passa-se pela mensagem às 7 igrejas ou os 7 graus de desenvolvimento. Bom, eu vou ficando por aqui. Estamos no versículo 12. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Versículo 13. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de hábito talar e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O hábito que você usa é o seu estado de espírito, seu sentimento, a sua convicção alegre. Você esteve na mesa do banquete de Deus, aonde você chega mentalmente vestido com o hábito do amor, perdão, paz, alegria e boa vontade. Quando você entra num grande festim psicológico de alegria e felicidade, está usando o hábito do amor e está usando simbolicamente o cinto de ouro, que é sinal de alegria. Quando você reza, deve sempre comparecer à presença de Deus usando um hábito dourado ou um coração puro e o espírito isento de ressentimento, rancor, hostilidade, preconceito ou condenação. Essas atitudes de espírito impedem e obstruem o fluxo da salutar presença divina. Os detritos devem ser retirados do cano para que a água corra livremente. Igualmente, um consciente contaminado deve ser purificado de todos os sentimentos pervertidos ou perversos, a fim de dar entrada à harmonia, à saúde e à paz. Versículo 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como uma chama de fogo. Versículo 15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze fino, quando está numa fornalha ardente, e a sua voz como o ruído de muitas águas. A cabeça e os cabelos citados aqui representam o intelecto ungido pela sabedoria de Deus. Os cabelos representam o poder e a sabedoria de Deus. A cabeça representa o intelecto ou mente consciente. Quando os seus pensamentos são pensamentos de Deus, o poder de Deus está com o seu pensamento do bem. Quando você tem a mente pura e o coração puro, ou uma verdadeira ideia de Deus, e o sentimento verdadeiro que se segue, a sua mente é considerada branca, como a lã ou a neve. No versículo 15, a palavra pés significa compreensão, entendimento. O bronze é uma liga formada pela união do zinco com o cobre, que significa uma união do seu desejo e sentimento, a sua mente e o seu coração. O seu entendimento consiste de seu conhecimento do funcionamento da sua mente, que lhe permite unir-se com o que você deseja e sentir-se o que deseja ser. Versículo 16. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, e saía da sua boca uma espada aguda de 2 fios,
e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força. A espada de 2 fios que saía da sua boca significa que da nossa boca vem a fala, ou vem uma voz que é vibração. A verdade é uma espada porque nos corta ou separa de nossas crenças e comportamentos antigos, falsos e negativos, criando uma disputa em nossa mente a fim de resolver um problema. Lembre-se também de que tudo o que você pensar ou sentir sobre outrem estará criando em sua própria experiência, pelo simples motivo de que aquilo que você pensa e sente, você está criando. A verdade é uma espada de 2 fios, no sentido de que o fator subjetivo é que é sempre o fator determinante. Aquilo que você crê, você cria. O homem é a crença expressa. Quando você percebe a verdade do ser, acredita somente na bondade e amor de Deus e só espera o melhor. Então você poderá percorrer o mundo inteiro trajando o hábito de Deus, e o mundo todo será abençoado porque você caminhou assim. Quando você entronizar um Deus de amor em sua mente e acreditar com o coração que Deus é o Pai imenso e bondoso, você terá uma reação do Pai da luz sob a forma de amor, paz, direção, fartura e segurança. Ele se voltará para você assim como você se volta para ele. Deus é para você aquilo que você crê que ele seja. Versículo 17. Logo que o vi, caí diante de seus pés como morto. Mas ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o que vivo e fui morto, e estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O versículo 17 significa que quando você percebe o poder criador dentro de si, você se torna como morto, isto é, adormecido para o mundo e vivo para Deus. Você entende de uma vez por todas que o princípio e o fim são o mesmo. O pensamento e a coisa, a ideia e sua manifestação, o carvalho e a bolota são um só. A flor e a semente são um. O seu desejo e a manifestação do mesmo são um na sua mente. Todas as coisas subsistem na mente divina. Alfa é o desejo e ômega é a manifestação do desejo. Deus lhe deu o desejo. Deus satisfará o desejo e Deus lhe revelará todos os passos necessários para o desenvolvimento do mesmo. O lugar de satisfação é a sua mente e o lugar de origem é a sua mente. O consciente está sempre morrendo e dando origem a algo de novo. Você pode morrer para a pobreza, dizendo que a riqueza de Deus o está envolvendo. Continuando a fazer isso, o estado de pobreza morrerá à míngua, e então veremos um outro homem nadando em riqueza. Você pode morrer para o medo e viver na fé em Deus. Pode morrer para a má vontade e regalar-se com a boa vontade. Pode morrer para a doença, desviando a sua atenção daquilo que você não quer e focalizando-a sobre Deus e sua salutar presença infinita, dizendo que o que se aplica a Deus se aplica a você. As chaves da morte e do inferno
significam a sua capacidade de morrer para o estado antigo e viver no novo. Tenho de morrer para o que sou antes de poder viver para aquilo que desejo ser. Versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de suceder depois destas. Versículo 20. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas e os anjos das 7 igrejas são a mesma coisa. O anjo é um mensageiro de Deus, uma nova ideia, uma nova atitude, uma nova interpretação da vida. O anjo deve vir antes de você poder mudar. Você não pode modificar as suas antigas maneiras de pensar enquanto não tiver uma nova ideia. Você chega a novos juízos, decisões e conclusões quando aprende o poder criador de sua própria mente. Compreender que você cria aquilo que você imagina e sente é experimentar a visitação de um anjo. Esse anjo ou nova ideia prenuncia o nascimento do seu Salvador ou a solução do seu problema. Assim como você caminha na convicção ou sentimento de que a sua oração está sendo atendida, assim também o sol ressurgirá de manhã. Você terá encontrado o seu Salvador e então a aurora aparecerá e todas as sombras fugirão. Bom, finalizamos o capítulo 1 e no próximo áudio iniciaremos o capítulo 2. Tchau, tchau!